boa tarde. Com a crise econômica mundial, é cada vez mais importante reduzir a burocracia e criar condições melhores para que as empresas possam funcionar e gerar empregos em todo o país. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar do chamado ambiente de negócios, uma questão fundamental para a recuperação da economia. E você vai ver ainda. Ministro Gilmar Mendes, do STF, dá prazo para que estados se manifestem sobre proposta da União em ação que questiona a redução do ICMS de combustíveis. Os avanços e pendências em torno da reforma trabalhista, que completou 5 anos. Com a reforma, no total 106 artigos da CLT, consolidação das leis do trabalho foram alterados, revogados ou criados. E ainda mais uma operação de combate ao narcotráfico. Desta vez foi no Paraná. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, abriu prazo para que os estados se manifestem sobre a contraproposta de acordo feita pela União na ação que tramita na Corte trata da cobrança do ICMS sobre combustíveis. A contraproposta da União inclui a apresentação de um parecer pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a aplicação da lei complementar que alterou o sistema de cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre combustíveis. Segundo o governo federal, a medida traz maior segurança jurídica e uniformidade na aplicação das mudanças. A sugestão ocorre depois de audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal para encontrar caminhos de resolver o impasse. O ministro Gilmar Mendes deu prazo de 5 dias para que os estados se manifestem sobre a contraproposta. O ministro é relator de uma ação que tramita na Corte para discutir a cobrança do imposto e questiona leis estaduais que fixaram alíquotas do ICMS sobre o produto entre 25% a 32%, patamares acima da alíquota geral, que varia entre 17% e 18%. E o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de suspensão do decreto que obriga postos a mostrar preço dos combustíveis antes e depois da fixação de um teto para ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O pedido para suspender a obrigação dos postos em fixar cartazes com detalhes sobre a aplicação do ICMS no preço de combustíveis foi feito pelo deputado federal Elias Vaz. O parlamentar alega que a medida do governo federal tem viés eleitoreiro. O decreto entrou em vigor na semana passada. O objetivo do governo federal é que os consumidores possam comparar o preço dos combustíveis cobrados nos postos antes e depois da lei que fixa o teto da alíquota do ICMS pelos estados. Ao negar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do TSE, explicou que a ação questiona a constitucionalidade do decreto federal e, por isso, apenas a Suprema Corte tem competência para julgar o caso e não a Justiça Eleitoral. O Supremo Tribunal Federal e entidades parceiras abrem hoje um ciclo de lives em defesa da democracia. A ação faz parte do programa de combate à desinformação. A live inaugural será realizada pela Associação Brasileira dos Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação e terá como tema Educomunicação aliada na defesa do Estado Democrático de Direito. Educomunicação é uma corrente de estudos que propõe formas de concluir a educação com os meios de comunicação, de conciliar a educação com esses meios de comunicação a partir de ações, como educação para a mídia e o uso das mídias no ensino. Essa e as demais lives serão transmitidas a partir das 7 horas da noite pela TV Justiça e pelos canais da ABP, do CON e do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Com a autorização da Justiça Federal, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Mãos Amigas para combater o tráfico internacional de drogas, receptação de veículos e lavagem de dinheiro em Londrina, no Paraná. A Polícia Federal cumpriu 30 mandados judiciais, sendo 15 de busca e apreensão, 13 de sequestro de veículos e de embarcações e 2 mandados de sequestro de imóveis em Londrina e em outras 5 cidades do estado.
Além disso, a Justiça bloqueou 40 milhões de reais dos investigados. Também foram apreendidas drogas e armas. A organização criminosa é investigada desde 2019 e dezenas de prisões já foram realizadas. Durante os 2 anos de investigação, foram realizadas 19 prisões em flagrante, com apoio da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, das quais foram apreendidos 14 mil quilos de drogas, especialmente maconha e cocaína. Também foram apreendidos mais de 20 veículos e uma estufa com 250 pés de maconha aqui em Londrina. De acordo com as investigações, o grupo criminoso importava grandes quantidades de drogas do Paraguai para o Brasil, que chegava por Londrina, no Paraná. Os veículos usados no transporte das drogas eram roubados e a carga distribuída para todo o país, principalmente para a região sudeste. Na operação de hoje, 10 pessoas são investigadas e pela manhã, 2 pessoas foram presas. Todas são acusadas pela prática de crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, receptação, estelionato, furto e corrupção ativa. No próximo bloco, nós vamos falar da simplificação de normas para que as empresas possam funcionar. Os detalhes você confere em instantes. Voltamos já. A TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribuem para o acesso à justiça e para a cidadania. As ferramentas digitais que proporcionam mais rapidez e menos burocracia na hora de abrir empresa no país têm ajudado no desenvolvimento do Brasil, gerando emprego e renda. A legislação também tem contribuído para a evolução nos negócios. Pela primeira vez, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal reduziram o tempo de abertura de empresas e negócios no nosso país para menos de 3 dias. Isso foi possível por causa do trabalho coletivo da Rede Sim. Você consegue nele diversos documentos e licenciamentos no mesmo ambiente virtual. E ao mesmo tempo, reduz o custo para o empresário que está começando no negócio e também reduz o tempo, vamos dizer assim, o desgaste que antes ocorria nas juntas comerciais, no trabalho ali que o empreendedor desenvolvia juntamente com o contador. Foi o que aconteceu com o empresário Rodrigo Lagreca. Recentemente, ele expandiu o negócio que presta serviço de assessoria no setor de energia e percebeu a diferença na formalização do novo empreendimento em relação aos negócios antigos. O principal custo era ter que ter uma estrutura que cumprisse isso para que tu pudesse abrir um negócio com relativa celeridade. Depois de juntar tudo, não era tão demorado, tá? Era uma janela de 30 dias e tu tinha a empresa aberta, tá? Hoje, tu consegue fazer isso numa janela de 4 dias. De acordo com a Receita Federal, mais de 4.100 municípios já conseguem abrir uma empresa em menos de 48 horas, porque estão integrados ao sistema. Segundo dados do Sebrae, os setores que tiveram o maior número de registros de empresas foram comércio, indústria e serviço. A burocracia, na hora de abrir o negócio, desestimulava o novo empreendedor e muitos negócios não saíam do papel. Todas essas iniciativas para o empreendedor é muito positiva para o país e o que aumenta também o nosso produto interno bruto. Bom, para a gente repercutir mais essa questão sobre ambientes de negócios, que é fundamental para a recuperação da economia, eu converso agora ao vivo de forma remota com Helena Rego, que é coordenadora do Núcleo de Simplificação da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional. Olá, seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Helena. Boa tarde, muito prazer estar aqui representando o Sebrae, agradeço muito o convite.
Prazer é nosso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o mapa verde, né? Que a senhora contava aqui nos bastidores, que pela primeira vez, mesmo pós-pandemia, a gente veio aí de um período, né, muito complicado para vários setores. E nós temos o chamado mapa verde com pessoas que hoje conseguem abrir empresas e começar a operar em 3 dias. Como é que é isso? Conta pra gente. É isso mesmo. Pela primeira vez na história, o Brasil inteiro, com todos os estados da federação, conseguem abrir uma empresa em até 3 dias. Então, uma empresa de baixo risco é possível abrir, e isso graças à nossa melhoria do nosso ambiente de negócios, a parte legal e a ferramenta RedSim. Com certeza, essa integração desses órgãos no Brasil inteiro, são mais de 4.000 municípios integrados pela RedSim, é possível fazer essa redução desse prazo para até 3 dias. Helena, e como é que você observa as leis, né, que foram criadas, que vêm modernizando esse ambiente de negócios e fazendo com que a gente consiga alavancar também? Eu me refiro sobre normas que reduzem a burocracia, por exemplo, né? O que você destaca? Na nossa coluna vertebral dos pequenos negócios é a Lei Complementar 123. Ela é de 2006 e ela traz todos os capítulos relativos aos pequenos negócios e que podem, de alguma forma, melhorar esse ambiente. Então, tem a parte de compras governamentais, de abertura de empresas, enfim, a fiscalização orientadora também está prevista dentro desse marco regulatório, mas nós tivemos um trabalho intenso desde a Constituição de 88, com os artigos 170 e 179, que trouxeram o tratamento diferenciado para os pequenos negócios. Esse trabalho começou. Então, em 96, houve a questão do Simples Nacional, que foi uma primeira tentativa. Em 99, houve um primeiro estatuto para as micro e pequenas empresas. E em 2006, após uma mobilização pelo Brasil inteiro, veio a Lei Complementar 123, que é a lei geral das micro e pequenas empresas e que trouxe esse tratamento diferenciado para os pequenos negócios. Nós tivemos também alguns outros marcos regulatórios mais recentes. Em 2019, a Lei 13.874, que é a lei conhecida como Lei da Liberdade Econômica, e em 2021, uma outra lei, que é a Lei do Ambiente de Negócios, que também trouxeram algumas melhorias para esse ambiente de negócios. Helena, a gente está falando mais sobre o ambiente de negócios no que se refere ao microempresário, o microempreendedor, a pequenas empresas, mas foram normas que também trouxeram repercussões positivas para empresas de grande porte, né? Sim, com certeza. A RedSim vale para todos os portes de empresa e é uma ferramenta, uma arquitetura muito importante, porque ela integra todos os estados da federação e esses estados da federação fazem as suas conexões com os municípios daquele estado. Então, imagine, nós estamos falando de cerca de 20.000 órgãos integrados numa ferramenta única, num local único, onde o empresário precisa se registrar, fazer o seu registro mercantil e seguido do número do CNPJ, e logo já consegue todas as suas licenças quando há necessidade disso. E outro ganho que aconteceu foi a questão de que as atividades de baixo risco estão dispensadas de licenças e de alvarás. Então, elas podem começar a funcionar independente de qualquer licença e de qualquer alvará. Nossa, então, isso na prática é ótimo, ajuda demais o empresário, é mais rápido, mais prático e movimenta, né, a economia. Voltando agora aos microempresários. Tivemos uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que prevê justiça gratuita aos MEIs. Também, na mesma linha, uma orientação da Secretaria Nacional do Consumidor. Queria que você falasse sobre a importância dessas medidas. É importante, foi feita uma equiparação do microempreendedor individual e do EI à pessoa física. Então, para que eles tenham a gratuidade de justiça, isso é uma decisão importante. E, na mesma linha, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, definiu que os PROCONs podem atender aos MEIs, pelo mesmo motivo, por eles serem entendidos como pessoas físicas.
Então, isso é uma facilitação, é um acesso à justiça que, com certeza, vai facilitar a vida de 14 milhões de pessoas que são microempreendedores individuais hoje no Brasil. O que precisa ainda para a gente avançar nessa questão e um recadinho para o microempreendedor, aquela pessoa que está querendo investir? Eu sei que a gente tem o tempo curto, não dá para falar sobre tudo, mas em resumo, Helena. Não, eu acho que um grande recado, principalmente para os estados e municípios que estão nos ouvindo, é que eles se empenhem cada vez mais para o cumprimento das normas, né? Para que os órgãos envolvidos possam cumprir da melhor forma possível essa grande e participar intensamente dessa grande rede que é a Rede Sim, para facilitar cada vez mais a vida dos nossos pequenos empresários, empresários de pequenas empresas, que hoje somam cerca de 20 milhões de pessoas. E eu sei que o Sebrae é um parceiro importantíssimo, está sempre de portas abertas para o microempresário, para o empresário de um porte maior, enfim, para todo mundo, né, Helena? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Boa tarde, tchau, tchau. E você vai ver depois do intervalo, nós continuamos a falar de simplificação de normas. O assunto será a reforma trabalhista que completou 5 anos. Os detalhes em instantes, voltamos já. Nesse aniversário da TV Justiça, eu quero parabenizá-la pela contribuição fundamental à sociedade brasileira na formação dos novos juristas e das novas juristas. Não são poucos os estudantes ou poucas as estudantes que se valem da programação da TV como um instrumento didático, em colaboração a tudo aquilo que aprendem nos bancos das universidades. Por isso, parabéns, TV Justiça, e muito obrigada por essa parceria com o ensino jurídico brasileiro. Uma empresa de confecção de roupas de São Paulo foi condenada a pagar R$5 mil de indenização a uma assistente que era ofendida pela gerente da loja. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a assistente, a gerente era filha dos proprietários da empresa e as ofensas partiam dela. A empregada alegou ainda que as agressões também eram dirigidas a colegas da confecção. Por isso, pediu indenização por dano moral. A empresa negou as ocorrências e sustentou que a gerente sempre tratava todas as pessoas subordinadas de forma exemplar e educada. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, negou o pedido da empregada. O TRT entendeu que as ofensas não eram dirigidas apenas à assistente e que, se todos vivenciaram idêntica realidade, não haveria espectador nem situação vexatória. A empregada, então, recorreu ao TST. O relator do caso, na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral à empregada. Após citar diversos precedentes, o ministro destacou que o fato de as ofensas serem genéricas e dirigidas a várias pessoas não afasta a configuração do dano moral. Todos os ministros seguiram o voto do relator e a empresa foi condenada ao pagamento de R$5 mil à empregada. A reforma trabalhista completou 5 anos. Desde que a norma entrou em vigor, o número de processos protocolados na Justiça caiu quase 30%. Algumas das novas regras já foram revisadas e outras ainda estão sendo analisadas para garantir os direitos dos trabalhadores. É consenso, a pandemia de Covid-19 trouxe turbulências no mercado, afetou empresas, indústrias e a vida do trabalhador. Por isso, a expectativa criada há 5 anos, com a sanção da reforma trabalhista, foi ofuscada pela crise econômica. O mercado esperava, por exemplo, gerar mais empregos com as novas regras, consideradas mais flexíveis. Com a reforma, no total 106 artigos da CLT, consolidação das leis do trabalho foram alterados, revogados ou criados. Entre as mudanças, as regras permitiram o fracionamento de férias, terceirização, inclusive da atividade principal da empresa, e o pagamento da contribuição sindical, que antes era obrigatório, passou a ser facultativo.
A reforma foi sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, em 17 de julho de 2017 e entrou em vigor em novembro do mesmo ano. A Central Única dos Trabalhadores aponta que a reforma é um retrocesso. A reforma trabalhista, ela aumentou imensamente a precarização dos trabalhadores. Houve um aumento significativo de trabalhadores colocados na informalidade, aqueles que vão às ruas trabalhar por conta própria, como camelôs, como vendedores ambulantes. Aumentou imensamente esse número de trabalhadores. Isso maqueia o grande número de desempregados, porque é aquela pessoa que não está mais procurando um emprego formal, mas também não está desocupada. E também houve uma queda da renda geral dos trabalhadores. Para a Confederação Nacional da Indústria, as alterações na CLT são um avanço. O que a gente verificou ao longo do tempo é que nós precisávamos, sim, adequar as relações de trabalho e os direitos que estavam constando na CLT a uma realidade social, produtiva e econômica do Brasil atual, né? E a nosso sentir, a CLT, o que ela acabava acontecendo com ela? Ela era uma legislação tamanho único, que ela foi formatada numa época distinta, que tratava igualmente os desiguais. A reforma ela contribuiu em muitos pontos, mas a negociação coletiva foi o principal deles, você poder negociar. Um dos pontos polêmicos questionado no Supremo foi sobre o pagamento de custas e honorários de advogado pela parte perdedora de ação trabalhista. Críticos afirmam que isso desencorajou trabalhadores de acionar a justiça. Para outros especialistas, a medida levou à redução de ações sem fundamento. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, em 2017, quase 4 milhões de ações foram protocoladas nas varas de trabalho do país. Em 2021, último ano fechado da série histórica, mais de 2 milhões e 800 mil petições foram recebidas pelos TRTs. Em outubro do ano passado, o Supremo derrubou normas da reforma trabalhista que restringiam o acesso gratuito à Justiça do Trabalho. A cobrança de custas, caso o trabalhador falte à audiência inaugural sem justificativa, foi mantida. Em outra ação, em maio de 2019, o STF invalidou a regra que permitiu o trabalho de grávidas e lactantes em atividades insalubres. Em junho do ano passado, a Corte decidiu que a norma coletiva que restringe direito trabalhista é legal, porém a redução desses direitos deve respeitar as garantias constitucionais dos trabalhadores. Em agosto está previsto o julgamento de uma ação sobre o trabalho intermitente, modalidade de contrato de trabalho criada com a reforma. A Corte vai decidir se a medida leva à precarização do emprego. Bom, e agora a gente vai repercutir um pouquinho mais sobre a reforma trabalhista. Já ao meu lado, aqui o nosso consultor jurídico, Daniel Villanova. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rafaela. Um prazer estar aqui. Prazer é sempre nosso. A gente viu ali no finalzinho da reportagem que está previsto agora para o segundo semestre o julgamento de uma ação que versa sobre o contrato intermitente. O que está em jogo no julgamento? O que está em jogo é a pauta de quais são as durações de trabalho que são consideradas dignas no Brasil. A Constituição de 88, quando foi promulgada, trouxe 2 regimes básicos, né? Um regime que era aquele de 40 a 48 horas semanais, né? De segunda a sábado, e também previu a possibilidade dos chamados turnos ininterruptos de revezamento. A reforma trabalhista de 2017 permitiu uma maior flexibilidade quanto a esses regimes de cargas horárias. E a questão é saber até que ponto isso chega ou não no limite de uma dignidade do trabalho. O tema, por óbvio, tem repercussão geral, está pautado aí com uma prioridade do presidente Luiz Fux para as últimas 11 sessões da sua gestão. E a gente tem expectativa de que o Supremo possa sinalizar qual é a quantidade e o tempo do trabalho que é considerado digno no Estado democrático de direito. E o espírito dessa lei, lá 5 anos atrás, da reforma e tal, veio justamente para simplificar essa norma? A gente está falando de simplificação também? A ideia foi de trazer normas mais simples, mas nem sempre o que é simples é fácil, né? As relações produtivas no Brasil têm longa duração. A consolidação das leis do trabalho é talvez o edifício jurídico mais longevo do direito brasileiro, já está quase octogenário, ano que vem completa 80 anos. Foi um dos legados aí do governo do então presidente Getúlio Vargas. Então, tem muita história relacionada aos direitos trabalhistas no Brasil. Então, fazer essas reformas, ainda que a gente tenha uma diminuição do número de processos, o que é positivo, não pode abrir mão de quais são os direitos e as garantias dos trabalhadores.
Afinal de contas, se temos 29% a menos de ações no judiciário brasileiro, a gente precisa perguntar, os trabalhadores, os produtores no Brasil estão com mais desempenho de seus direitos para viverem melhor? Ou a situação de desemprego, de precarização e de pejotização, né? Assim como também de autossuficiência, estão mais comprometidos? O ponto é esse, porque se a legislação trabalhista fica muito formal, a gente vai ter uma informalização da economia no Brasil. E a gente sabe os efeitos disso. Certamente esses assuntos aqui que você já adiantou estarão em pauta no segundo semestre na mais alta corte do país. E nós amanhã também estaremos juntos aqui em mais um tema de interesse público que tem relevância jurídica, social e econômica. Muito obrigada, Daniel. Até amanhã. Gratidão é minha. Obrigada, Rafaela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Ótima tarde. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.